Queridos, a descrição do ministério de Paulo aqui em Corinto começa no capítulo 18 de Atos, quando ele deixa Atenas. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Eu não vou ler porque o tempo é mais reduzido. Aqui ele encontra um casal, Áquila e Priscila, que fugiram em razão de Roma, em razão de uma perseguição promovida pelo imperador Cláudio. E eles tinham um ofício, que eles eram fabricantes de tendas, e Paulo juntou-se a ele, e desse ofício Paulo retirou grande parte do seu sustento. A primeira carta escrita à igreja em Corinto, ele escreveu lá de Éfeso, né? Ele ficou lá 3 anos, como nós vimos, fica 1 ano e meio aqui em Corinto, e essas duas cidades, elas são a plataforma de lançamento da Igreja de Jesus Cristo na Europa. Então, há vários temas abordados nessa igreja, e essa é uma igreja que serve, digamos assim, de paradigma para a gente aprender o que não deve ser feito. Corinto, como a nossa guia disse muito bem, era uma cidade onde a permissividade imperava, a imoralidade, um porto. Havia aqui o que se chamava de prostituição cultural. As prostitutas iam ao porto, elas entregavam-se aos marinheiros, recebiam pagamento e ofertavam esse pagamento às divindades que por elas eram adotadas. Isso era um tipo de prostituição cultural. E Paulo encontra aqui uma igreja que sofre várias influências da cidade. Eu já disse, pregando, que cada cidade tem aquilo que eu chamo de psiquismo. São Paulo, você chega em São Paulo, tem uma ideia de trabalho. O Rio já é de farra, de festa. E assim, cada cidade, há outras que têm um ar místico. Corinto era uma cidade de uma permissividade terrível. Tudo que você puder imaginar em termos de permissividade, daqui a pouco eu vou ler um texto onde isso é muito claro. E a igreja está plantada aqui e, obviamente, os convertidos vêm com essa carga. Claro, né? Nenhum novo convertido muda da noite para o dia. O processo de crescimento de uma vida espiritual é semelhante ao processo de crescimento da vida biológica. Requer tempo, requer cuidado, ninguém se torna adulto ou maduro da noite para o dia. Há pessoas que são, de certa forma, imaturas praticamente a vida inteira. Então, é isso que acontece na igreja de Corinto. O primeiro problema que surge aqui é o orgulho. É uma comunidade orgulhosa em razão do ar que se respira aqui. Tanto que quando Paulo chega, Paulo precisa colocar logo na mesa as cartas, e ele diz assim: nada me proponho a saber entre vós a não ser Cristo e esse crucificado. Não vim aqui para fazer exposição de conhecimento, de sabedoria humana, que ele tinha muito, e ele era aguardado com expectativa em todos os lugares por isso, mas ele já define a razão de chegar aqui. Mais adiante ele diz: não preguei a vós com manifestações de sabedoria humana, mas com sinais e poder do Espírito Santo de Deus. Então surge o segundo problema, a igreja dividida, grupinhos. Ah, eu sou de Paulo, Paulo fala melhor do que fulano. Aí o outro, eu sou de Pedro. Alguns mais perigosos diziam: eu sou de Cristo, e nem a Cristo conheciam. E Paulo então entra para valer em cima desses grupelhos, dessa divisão sutil do corpo. É como se retalhasse o corpo de Cristo. Ele diz: quem é Pedro? Quem sou eu? Quem é Apolo? Por acaso vocês foram batizados em meu nome, em nome de Pedro? E põe a coisa no devido lugar, deixando claro que a igreja só tem um Senhor e um cabeça, que é Jesus de Nazaré. Daí ele parte para enfrentar os outros problemas mais arraigados, que são os relativos à imoralidade. No capítulo 5 de 1 Coríntios, no verso 1, ele diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do próprio pai. Então o indivíduo estava na igreja, mas era amante da madrasta. Para ser claro,
né, em linguagem bem objetiva, tinha um caso com a madrasta. Paulo encontra esse quadro, que é uma projeção desse ambiente social da cidade de Corinto. E ele então entra de uma forma duríssima, depois vocês leiam isso aí, e lá no verso 9 de 1 Coríntios 5 ele diz: já em carta vos escrevi que não vos associeis com impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros do mundo, do sistema, porque ele diz aí é óbvio que tem impuro. Mas ou avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso vocês teriam que sair do mundo. Mas agora escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, avarento, idólatra, maldizente, isso é fofoqueiro, beberrão, ladrão. Com esse tal nem ainda sentem para comer, pois com que direito haverias de julgar os de fora, não julgais vós os de dentro? Ora, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. E mais adiante, no verso 9 do capítulo 6, ele ainda é mais direto, mais contundente. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E com toda a sinceridade que era característica dele, diz: tais fostes alguns dentre vós. Ou seja, vocês eram assim. Mas vós vos lavastes, fostes santificados, justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Amém. Lá na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 26, ele diz assim que nós somos lavados pela água regeneradora da palavra de Deus. Amém. É por isso que a leitura da Bíblia é fundamental, porque é ela que lava a mente. Mesmo que na hora você não perceba a diferença, mesmo que no instante não haja nenhum tipo de reação, você não sinta, já que a gente vive numa era de pós-modernidade onde se quer sentir tudo. Efésios capítulo 5, verso 26, diz que o que regenera, o que refaz a mente é a água da palavra de Deus. E aqui Paulo faz uma menção disso. Vocês eram ladrões, idólatras, adúlteros, roubadores, efeminados, sodomitas. Ou seja, quando eu cheguei aqui, vocês eram isso. Mas vocês foram lavados pela palavra e agora mudaram. Essas cartas de Paulo aos Coríntios, elas são, na verdade, respostas que ele dá. Porque ele foi acusado pela igreja que fundou, ele foi humilhado, ele criou, ele fundou essa igreja, ele plantou essa semente. Mas essa igreja, em razão da soberba, que era um espírito da cidade, do orgulho, mais adiante humilha Paulo. Quando ele diz que quer voltar para visitar a igreja, eles mandam dizer o seguinte: tragam uma carta de recomendação, dizendo quem é você. É aí que, para usar uma linguagem que a meninada gosta, ele pegou ar. Foi aí que ele pegou ar. Ele disse: vocês são minha carta. Vocês querem carta? Vocês são a minha carta. Quando eu cheguei aí, vocês eram isso, isso e isso. E agora vocês estão transformados, então querem carta? Olhem um para o outro. Mirem um ao outro. Chamaram Paulo de coleteiro. Disseram que ele só tinha endereço em dinheiro. E se vocês lerem as duas cartas e Atos 18, vocês vão ver que ele responde. Ele diz: eu não quero o que é vosso, é a vós que eu quero. Eu não procuro o que pertence a vocês. E mais adiante, ele diz: essas mãos serviram para me sustentar e socorrer a outros. E essa glória, diz ele, ninguém me tira. Ou seja, nunca precisei do que é de vocês, nunca tomei o que é de vocês. Eu não queria nada que pertencesse a vocês. Eu queria vocês. Foi acusado de carnalidade e sutilmente de pecado de adultério, porque ele tinha na equipe mulheres. E ele responde, também está nas cartas aos Coríntios: será que só Pedro, diz ele, tinha direito de ter mulheres na equipe? Eu não posso? Eu não posso ter uma irmã? Ora, o próprio Senhor Jesus tinha na sua equipe mulheres, e ele então rebate isso aí também.
É chamado de mentiroso quando ele marca, agenda uma vinda a Corinto, e o pessoal começa a dizer, vem nada, já 3 vezes que ele disse que vem, não vem. E ele então responde dizendo, vocês não levaram em conta os motivos ou as razões pelas quais eu não fui. Mais adiante ele legisla, ele recomenda sobre o casamento, e é aqui que ele diz que se o indivíduo não tem equilíbrio para viver uma vida de casado, permaneça solteiro, ou ela. Mas também ele lá, mais à frente, ele diz assim, porém, se é para viver abrasado, excitado, case. E ele então mostra como isso faz. Ele combate o sincretismo quando em 1 Coríntios ele diz assim, vocês não podem comer da mesa de Deus e da mesa dos demônios, escolham uma. Ou vocês comem da mesa de Deus, ou vocês comem da mesa dos demônios. Mais adiante ele fala sobre ressurreição. Capítulo 15 é o maior documento sobre a ressurreição que a história contém. É onde ele começa dizendo, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Caio diz que ele dançou ciranda, cirandinha em cima da sepultura. Ele estapeou a morte na cara. Onde está o teu poder? Onde está a tua força? Baseado na ressurreição de Jesus de Nazaré, a quem ele viu ressuscitado. É na carta aos Coríntios que ele põe ordem nos dons espirituais. Ele relaciona os 9 dons, porque essa era uma igreja, de certa forma, perigosa, porque eles tinham todos os dons do Espírito, mas era uma igreja mais carnal do Novo Testamento. Havia uma mistura de dom com carnalidade. Havia toda essa gama de pecado que a gente viu no capítulo 6, mas eles estavam aqui profetizando, falando língua, tendo visões, revelações, e Paulo entra duro em cima disso aí. Não é? Paulo estabelece, nesses 3 capítulos, 12, principalmente 12 e 14 de 1 Coríntios, que ele tem a seguinte afirmação, façam tudo com ordem e decência. Essa expressão ordem e decência foi aplicada para o uso dos dons, que é onde há mais desordem. A Bíblia diz assim, se alguém tem o dom de língua, só fale se houver intérprete. Se não houver intérprete, cale-se e fale consigo e com Deus. Talvez seja o texto mais desobedecido entre aqueles que têm esse dom espiritual, porque há uma necessidade de autoafirmação que leva a pessoa a abrir a boca e falar numa língua que ninguém entende. Paulo diz assim, os de fora vão dizer que eu estou doido. E ele diz, é melhor falar 5 minutos numa língua inteligível do que meia hora numa língua que ninguém entende. E ele foi contundente, cale-se e fale. Faz espontaneamente. Não há espontaneidade nisso, por quê? Porque eu já ouvi muito esse argumento, a própria Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Essa é uma diferença que eu não vou explicar agora entre o que acontece no espiritismo em possessão, onde o indivíduo é chamado de cavalo, e os dons do espírito. Os dons do espírito não neutralizam a consciência. Tanto que você pode receber a palavra e não entregar. Depois a gente conversa um pouquinho sobre isso. Então Paulo põe ordem. Ele diz, busquem os melhores dons. E é interessante que entre o capítulo 12, que fala dos 9 dons, e o 14, que fala da regulamentação do uso dos dons, e é irônico que essa carta não fala de frutos do Espírito, que estão lá em Gálatas, né? Aí ele bota o texto sobre o amor, que é o que eu digo nos casamentos que celebro, é o mais considerado o texto mais belo de todo o mundo, em toda a língua universal, o mais belo texto sobre o amor. Eu quero ler 1 Coríntios capítulo 13, porque o que Paulo está dizendo é, vocês estão falando em língua, mas não se amam, vocês estão profetizando, mas não se amam, vocês estão tendo visões, mas não se amam, vocês estão correndo atrás de tudo isso. Ele disse, quando eu era menino, leio depois o capítulo 13, eu falava como menino. Não é que seja pecado ser menino, mas ninguém é menino a vida toda. Ele diz, agora eu cresci e falo como homem. Aí ele entra com esse capítulo 13, para mostrar que o amor é o maior sinal de maturidade da vida de um cristão. Não é um dom como profecia, revelação, tudo isso é bom e de Deus. Mas isso não revela a maturidade. O que revela a maturidade, aí ele entra para valer.
Ainda que eu fale, olha a língua dos homens e dos anjos, ele está falando sobre o dom no capítulo anterior. Se eu não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e cita outro dom, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, que é outro dom, ele aqui já vai com 3 dons, ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor, e aí começa a descrever o amor, que não é esse sentimentozinho que se sente hoje em dia, né? O indivíduo pensa que amar é ter arrepio. Na verdade é um amor egoísta, porque ele diz que ama o outro, mas ama o outro se o outro satisfaz a ele. Então ele ama mais a ele mesmo. Ele diz: o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como que em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses 3, porém o maior deles é o amor. Ele diz a fé, a esperança e o amor. E por que é que só permanece o amor? Porque o amor é eterno. Na eternidade você não vai precisar de fé, já está tudo desvendado, exposto. Você não vai precisar de esperança porque o que você esperava chegou. Agora o amor continua porque Deus é amor. Então, essas 2 cartas são ricas e nos advertem para um perigo, que a presença de dons espirituais não significa necessariamente espiritualidade. A pessoa pode ter dons e ser carnal. Uma igreja pode ter dons e ser carnal. Era o caso da igreja de Corinto, que tinha todos eles, mas era uma igreja absolutamente, como vocês viram, tinha incesto, o sujeito era amante da madrasta, havia tudo que se pode chamar de coisa rejeitada, mas estavam lá no exercício dos dons. À noite, lá no hotel, quando nós vamos ter o nosso culto, eu pedi a Rubinho, graças a Deus ele conseguiu, 2 auditórios. Um para hoje à noite, a gente fazer uma revisão das 7 igrejas até a Grécia. E no dia 29, o Rubinho conseguiu um auditório de hotel em Jerusalém, e aí nós vamos fazer uma revisão do que nós vimos em Israel também. Vamos orar e pedir a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pai, essas cartas de Paulo mostram o perigo que nós corremos. Como as nossas categorias de aferimento de espiritualidade são precárias, são frágeis. O que nós queremos pedir ao Senhor nessa manhã é que nós sejamos empanturrados de amor. Ensina-nos a amar, não como o mundo ama. Ensina-nos o que é o amor, aquele amor que vem do Senhor, aquele amor que é benigno, que não pensa mal, aquele amor que é tolerante, que é paciente, esse que jamais acaba e que só acontece em nossa vida se for derramado em nós pelo Teu Espírito, Senhor. Eu quero te pedir como pastor que a nossa igreja seja uma igreja cheia de amor. Que a nossa espiritualidade não seja medida por outras coisas, mas que o mundo possa olhar para nós e dizer: esse é um povo que se ama. Ressuscita nesse instante amor em muitos corações. Gente machucada, gente ferida, gente que não consegue amar determinadas pessoas. Eu quero te pedir que nesse instante aqui, neste local, também foi escrita:
o Espírito do Senhor ressuscite o amor. Amém. E que amemos quem não merece. Amém. E que quanto menos merecer, mais amado seja, porque foi assim que o Senhor fez conosco. E a tua palavra nos ensina que o que de graça recebemos, de graça devemos dar. Dá-nos esse amor que perdoa, dá-nos esse amor que encoraja, dá-nos esse amor que não vibra com a injustiça, dá-nos esse amor que só tem uma fonte, que é o Espírito Santo do Senhor. Faz esse milagre em nossa vida, nesses momentos aqui em Corinto. É o que te pedimos em nome para a glória dele, o único, o Rei, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.